De agradecer a professora Adriana, a Milena também já agradeceu, né, minha dupla, e eu sou a exceção no caso lá do grupo, vocês viram, né? Eu não entro no DSM-4, é bom deixar claro isso daí. Eu não entro, eu sei que não entro, né? Então, é importante esclarecer isso. Bom, agora nós vamos fazer um dos quadros, já é um quadro que vem ocorrendo há vários anos no Balanço, como eu coloquei para vocês ontem, que é o talk show. No talk show nós sempre temos aqui um convidado, que tem uma relação mais direta até, na medida do possível, com o tema central do Balanço daquele ano. Nesse ano, sendo o Grupo Carmologia, a gente viu que encaixava bem a condição aqui do professor Lísias, que vai abordar, vai trazer aqui um relato dele sobre a questão da personalidade consecutiva. E o talk show é importante mais do que nunca vocês participarem. Tá? Melhor trocar aqui. Então, a participação de vocês. Vale a pena ressaltar mais uma vez essa oportunidade incrível. A gente poderia aqui utilizar uma série de adjetivos, mas não é todo dia que a gente tem uma oportunidade assim de ter essa questão de uma personalidade consecutiva, um estudo de caso mais diretamente, ter mais consciência de uma condição dessa. Então, a gente vai poder tirar muito partido, e isso dentro do contexto do Grupo Karma. Então, ele vai contar, já adiantei um pouco para vocês, mas a relação com o professor Valdo, e consequentemente a família do professor Valdo, que também está aqui presente, a irmã do professor Valdo, a dona Ruth, que eu gostaria de agradecer aqui, né, a sobrinha do professor Valdo, que é a Sônia, também está aqui, né. Então, o Jarbas, o Neto, Graça e todo mundo. Então a família também está presente, obviamente o professor Valdo que está aqui também, né? Então a ideia é que a gente possa realmente fazer essa avaliação aqui e ver o que nós vamos tirar de partido disso. Quer dizer, essa experiência, mais uma vez como foi nos outros casos, o que nós vamos aprender com essa experiência e podemos aplicar na nossa vida. Tá? Então é isso, a ideia é essa também, tá ok? Para que a gente possa dar esse início, o professor Lísias aqui vai contar a história, como que foi a descoberta disso, como é que os fatos se desenrolaram. O professor Valdo fica à vontade também de se manifestar aí, a questão, acho que já tem lá o microfone para ele, né? Também. Então cada um vai dar aí a sua abordagem, tá ok? E nós aqui vamos servir só de figurantes, para que vocês possam aí estar interagindo com eles. Lísias, é com você. Boa noite a todos. É um prazer enorme a gente estar aqui falando desse assunto para um grupo tão grande, pela primeira vez para um grupo tão grande, e reencontrando nessa Seriex todos vocês que fazem parte dela naturalmente. Quando algumas pessoas me perguntaram sobre, olha, o que você vai falar, como é que você está se sentindo, etc., eu falei, olha, não se exclua desse nosso talk show, porque é um talk show de todos, né? Nós não estamos aqui, certamente por acaso, nesse carnaval, fazendo o balanço pessoal, e passamos, então, a fazer um balanço policármico, né? Uma vez que fazemos parte desse contexto. Antes de começar a história, eu gostaria de deixá-los assim bem à vontade, para que vocês possam fazer interferências no momento que achar necessário e fazer perguntas de toda a natureza, desde que, obviamente, não entrem em contextos inadequados, que expõem pessoas ou condições inadequadas, mas que são raras, né? Isso com relação aos outros membros, pessoas da história. Com relação a mim, fique à vontade, pode perguntar o que achar que precisa ser perguntado. Também gostaria que a dona Ruth se levantasse para que todos a vissem, também o Valdo, que é uma pessoa pouco conhecida aqui, né, Valdo?
Levanta aí para o povo te ver. É a mesma coisa que você fez comigo quando eu vim aqui da outra vez. Levanta aí para o povo te ver. São meus 2 filhos, por isso eu tenho uma ascensão sobre eles, não é verdade? Bem, gente, então vamos lá. Eu nasci em Uberaba em 1966, nasci no dia 11, no mês 11, aproximadamente às 11 horas também. E 66 é 6 vezes 11, então vocês veem que a gente tem algumas coisas de 11, e o 11 é um número que, sem querer entrar em detalhes, mas está muito presente nessa minha Seriex. Antes de eu nascer, a minha mãe tinha uma dificuldade de se engravidar, ela sempre perdia as gravidezes. Então, antes da minha, ela perdeu 2. E minha mãe fazia parte, assim, de uma segunda geração de espíritas lá de Uberaba. Então, eu fui a 3ª geração. Fazia parte do contexto dos espíritas lá, o Chico Xavier, o professor Valdo Vieira, que trabalhava com o Chico na época. E então, em função da dificuldade que a minha mãe tinha de segurar os bebês, e passando por vários médicos, se consultando, várias situações, ela foi se consultar com o professor Valdo, professor médico e médium na época. Então, o professor viu o contexto, viu a situação do ponto de vista físico e extrafísico, e ele disse para ela: olha, você pode segurar as pontas aí, que agora vai. Vai ser um homem, ele está aí já acompanhando o processo da gravidez, pode escolher um nome para ele, que ele vai chegar. E essa pessoa era eu. Então, quer dizer, o professor Valdo teve contato comigo nessa já, tivemos contatos de várias maneiras. Uma situação pretérita, né, ao meu nascimento, 14 anos atrás, e período anterior como o pai dele, depois a dessoma, depois 14 anos depois, prestes à minha ressoma, ele me viu. E então me reconduziu, vamos assim dizer, no amparo médico da medicina e também no amparo extrafísico. Muito bem. Então, aí vim ao mundo, deu tudo certo, estou aqui. E minha mãe é muito grata por isso, naturalmente, eu também sou muito grato por isso. Aí começou o processo dos aportes, né? Hoje, fazendo uma avaliação dentro do que foi falado, eu vejo que eu já comecei bem, né? Já comecei amparado. E isso foi muito importante. Minha mãe cuidou muito bem de mim, aqueles cuidados de mãezona, mãe, né? que se dedicava muito aos filhos, etc. E, bom, a vida passou, eu entrei para o Espiritismo, seguindo aí as gerações sucessivas de espíritas, né? Lá em Uberaba isso é uma coisa comum. E então estudei o Espiritismo, fiz as coisas do Espiritismo, os estudos que tem na Mocidade Espírita, aprendi os hinos espíritas, cantei, fiz palestras, passei por um rito, vamos dizer assim, que acredito que alguns de vocês tenham passado. Por volta dos meus 22 anos, eu quis colocar em prática o que eu havia aprendido. Colocar em prática é testar. Eu acho que talvez eu tenha ido até muito a fundo nisso, com muita vontade, com muita sede, e quis cobrar muito dos experimentos. Mas nesse aspecto foi até bom. Pelo fato de não ter conseguido experimentar de acordo com o que a teoria dizia, isso me deixou inquieto. E ouvi falar da Conscienciologia já naquela época, mas como dentro do Espiritismo a Conscienciologia não tinha uma conotação muito boa, eu meio que deixei aquilo de lado, né? E também ouvi aqueles papos assim que vocês já ouviram também sobre o professor Valdo, que o professor tinha mudado de ideia e tinha
abandonado o espiritismo e tinha meio que traído as ideias da concepção, etc, etc. Então isso foi batendo junto com outras, né, outros puxa, outras, e também com a minha própria convicção que de formação era espírita, o que dificultou um pouco, digamos, dar um passo imediato para a Conscienciologia. Mas a vida foi passando, as coisas foram acontecendo e as dúvidas permaneciam, as dificuldades existenciais permaneciam, e hoje, observando a palestra da professora Chalita, depois até quero continuar a conversa com ela numa outra situação, dá para fazer um contraponto, fazendo uma análise pessoal com a dela, e pontos que ocorrem com relação a mim, exatamente inversos que aconteceu a ela ao longo da fala, vocês vão percebendo. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu percebi, ficou claro para mim aqui, do porquê eu não sucumbi diante das dificuldades que me ocorreram em um determinado período, num longo período, até eu chegar à Conscienciologia, foi o uso do mental soma. Só que eu não fazia isso, eu fazia isso sem saber, que não intencional. A busca, a pesquisa para resolver um problema pessoal, intensa. Né? O que eu chamo de intensa? Por exemplo, eu tenho um problema de saúde, que é o que mais me afetava, e problema da ordem psiquiátrica. O que ocorre? Busca uma solução, não dá certo. Busca outra, não dá certo. Outra, não dá certo. E eu sempre procurei consultar especialistas na área. E aí, depois que os psiquiatras não conseguiam resolver o problema, eu extrapolei. Fui no oftalmologista. Botei na cabeça que, como eu tenho um problema de vista cansada, um problema quase imperceptível, uma das minhas vistas tem esse problema, eu achava que a informação que entrava no cérebro de forma distorcida, poderia causar uma distorção na minha percepção e na compreensão das coisas. E isso levava a entendimentos errados, a conclusões erradas, a falta de memória e uma série de consequências. Depois fui a psicólogos, fui a homeopatas, foi uma série de especialistas e a solução ela não acontecia, né? Porque naturalmente aquelas especialidades não tinham o aparato para resolver o problema. Então hoje, avaliando o que permitiu eu atravessar um longo período de dificuldades no cérebro, sem sucumbir, o uso desse cérebro intensamente na busca da solução. Aí eu fui estudar o cérebro, queria saber como é que era a fisiologia. Eu não tenho nada a ver, a minha formação eu fiz eletrônica, telecomunicações no colégio, depois eu fiz matemática na faculdade. Mas eu percebi também, que, fazendo uma avaliação anterior, achava que a matemática e a eletrônica, as telecomunicações, não seriam assistenciais, seriam coisas que, poxa, eu vou fazer a psicologia, eu vou fazer medicina, não estou nisso, não consigo fazer assistência. Mas essas matérias me permitiram fazer uma autoassistência, porque elas promovem uma maneira de você analisar as coisas com uma lógica muito grande. E se você consegue resolver o seu problema com essa lógica muito grande, você pode usar essa mesma lógica muito grande para resolver o problema dos outros. Aí a coisa inverteu, aí a dimensão, a coisa ganhou brilho. Uma situação que era, olha, tinha que entrar na humanas, tem que fazer coisa humana para ajudar os outros, engenharia não ajuda ninguém, só faz cálculo, etc. A situação mudou. E essa mudança, então, permitiu que eu tivesse assim, uma mudança no paradigma assistencial. Né? Então, veja bem, voltando, então, eu não perdi os pontos, estou puxando várias vertentes ao mesmo tempo, mas eu não perdi o ponto, que é as personalidades consecutivas.
Então, o que acontece? O uso intenso do cérebro para buscar a solução do problema me permitiu atravessar um longo período com o problema, mas sem sucumbir diante dele. Isso ficou claro hoje, hein? Há meia hora atrás. Hoje. Então você vê, eu não consegui assistir a palestra toda dela, mas foi uma palestra que tinha que vir na antecedência da minha mesmo. Impressionante como entrou assim, ó. Usou o mental soma para não dar espaço para o assediador. Usa o mental soma direto. Não interessa se você está resolvendo, se está usando ele para fazer uma produção mental somática ou se você está simplesmente lendo a produção mental somática do outro. Qual o problema? Enquanto eu não consigo produzir, eu vou buscar subsídios até o momento que eu vou começar a produzir. Eu ainda não estou produzindo, viu, gente? Ainda não estou produzindo. Então, veja bem, voltando então à questão, então eu, de certa altura, por volta de 2001, já lá pelas tantas com essa coisa de vai no médico, vai no outro, consulta um, consulta outro, compara e não tem grandes resultados, e também já nessa época, já assim, um pouco longe do espiritismo, eu confesso que eu levei um tempo para me afastar, porque primeiro que eu tinha que me firmar na posição de, eu não queria brigar com eles, eu queria sair de maneira tranquila, como de fato consegui sair. Fui saindo aos poucos, já que aquilo não me dava, fui me afastando, porque quando você testa uma coisa e aquilo não dá resultado, a tendência é natural de quem raciocina, de quem se afastar. Me afastei e lá pelas tantas eu falei, poxa, tem a conscienciologia, isso me surgiu. E uma das coisas que eu faço, assim, para vocês, falando, é agir rápido quando uma ideia acontece. Né? A professora Malo Balona, não sei se ela está aqui. Desculpa, Malo. Desculpa, que eu estou olhando bem para frente. Mas ela foi o meu primeiro, vamos dizer, contato. O primeiro elo com a conscienciologia foi a professora Malo. Até então, eu nunca tinha tido contato com o professor Valdo, a não ser no momento que eu estava lá, ele me viu como consciex, acompanhando a gravidez da minha mãe. Mas depois não tivemos mais contato. Então, eu procurei na internet, conscienciologia, achei o Polo, o telefone do Polo em Brasília, e a minha empresa fica pertinho do Polo, né? Liguei para a professora Malo não está aqui, mas vai estar à tarde. A professora Malo, falei com uma pessoa do Polo, pode me receber aí no Polo. A pessoa disse que pode, ela já como também ela é rápida nas coisas, né? Então ela também pôde me receber e eu estive lá conversando com ela. Cheguei lá meio desmilinguido, né, professora? Como ela, eu adoro esse termo, esse seu. Procurei pela conscienciologia, direto. Já sabia. Tem que ter alguma coisa que é o que me. Agora falta eu consultar a conscienciologia. Muito bem, estive lá. Aí, muito bem, conversei com a professora Mara, ela me falou do CAEC, dos centros de pesquisas, das coisas e tal, que o professor Valdo morava aqui. E aí a minha vontade era de falar com ele. Essa também é uma coisa que eu tenho comigo, que é de ir na fonte, falar com quem sabe, com quem resolve, com quem tem informação. E aí eu peguei o telefone do CAEC, liguei para o CAEC, e tudo assim, uma tarde. E aí disse, olha, lá no CAEC tem cursos. Aí eu liguei para cá e tem um curso aqui. Esse curso tem pré-requisito? Não. Então, já procurei a passagem, era no final de semana seguinte, comprei a passagem, me ajeitei e vim para cá. O curso era o Maxi Proexis Grupal. Eu entrei nesse negócio, nesse barco, eu não sabia nem o que era Proex, quanto o que mais o que era Maxi Proexis. E
Eu fiquei perdidinho no curso, gente. Foi incrível isso. O professor Valdo deu, foi um curso que o professor Valdo deu, o curso. Quer dizer, foi bastante também presenteado com isso, né? Porque depois de uma certa época ele diminuiu os cursos. E, bom, comprei todos os livros que tinham aqui, que falavam dos neologismos, e aquilo foi se intensificando, fui compreendendo as situações, e enfim, as coisas foram clareando, né? Aconteceu muito rápido isso. Bom, aí, foi nesse momento, né, que aí o professor Valdo, eu não sabia disso ainda, mas ele me identificou como sendo o pai dele. Nessa primeira vez que eu vim aqui, o professor Valdo fez as leituras dele, não abriu o jogo comigo. Eu fiquei aqui uns 4 dias, acho, e também numa expectativa grande de poder falar com o professor, poder ter o contato com ele. Houveram alguns dificultadores nisso, né, que eu acho que a gente pode destacar, e um dos dificultadores foi o nosso filósofo Loche, citado na outra apresentação, mais a Graça, que está ali, que hoje ela fala disso com muita graça, né, Graça? E eram os guarda-costas do professor Valdo, porque, naturalmente, eles fizeram o papel deles corretamente, né? Um sujeito que chega aqui, assim, com uma aparência lá meio desmilinguida, né, mano? Porque o fato de ter ido lá no polo não me deixou melhor, né, assim, menos desmilinguido, né? E cheguei aqui com o desmilingue todo. Então, o que acontece? Era a regra aqui, eu acho que está correto, manter uma proteção em volta do professor Valdo. Essa proteção era dada pelo Loche e pela Graça. Aí depois, eu acho que de uma certa altura, o Valdo falou para a Graça quem que eu era. Eu era o sogro da Graça. Aí a coisa que se acalmou. Não foi assim? Não? Foi não? Não foi bem assim, né, Graça? Fala aí, Graça. Está ligado, não? Não. Já passa o outro aí, ó. Leva o outro, pessoal. Bom, foi o pior e o melhor momento da minha vida, né? Porque era 2001, éramos aqui 25 pessoas no CAEC, não era esse tanto de gente, né? Que tinha. Então era tudo na garra e na coragem, né? Para vocês terem noção, o CAEC não tinha muro. A minha porta de casa se abria com um chute, né? Então você vivia antenado para qualquer coisa, né? E a gente espalhava na cidade que descia disco voador aqui para, né, tentar afastar, né, os curiosos. E então toda pessoa diferente que chegasse a gente olhava por uma série de razões, né? E o Ulisses, como eu tinha viajado tanto fora como no Brasil, eu conhecia todo mundo que chegasse, então eu diferenciava quem era, quem não era. Mas ele não tinha nenhuma referência, gente. E ele na época não sorria. Ele tinha um olhar assim... Melhorou. Ele tinha um olhar assim, direto, sabe? Reto. Pá! E ele chegou no professor Valdo e ficou assim, frente a frente, sabe? Aquele papo reto de olhar assim. E eu não sabia nada do que estava acontecendo. E eu falei, pô, caiu de paraquedas aqui, a gente não sabe, eu fiquei insegura, né? Eu tenho, assim, uma questão de proteção mesmo, até quase doentia, né? Isso quando eu ainda era consciex, imagina agora, né? E aí, tá, eu não tinha, claro, obviamente, como falar com o Valdo, né? Não agora, né, nem que estou falando, faz de conta que você não sabe, mas... Aí eu cheguei para o Loche e falei, Loche, tem uma pessoa aqui que eu não tenho nenhuma referência, não sei de onde saiu, não sei de onde que é, eu nunca vi na minha frente. Marcação cerrada, encosta
E vamos lá. Não chega para lá. Vocês imaginam tendo que fazer esse papel, né? Meio cara emburrada, tal, ali, só acompanhando o Aí, sujeito. gente, a gente fez marcação cerrada mesmo. A gente, no buffet, né, a gente fazia aquele prato de lavrador, assim, enorme, mas assim, muita alface, muita para fazer, né, falar, a gente está com a carga total, né. E ele, sério, ele não ria. Aí o Loche fazia um pratão, eu fazia outro pratão, a mesa ainda era de plástico, assim, aí o professor Valdo sentava aqui, o Lísia sentava na frente dele, e eu e o Loche sentava os dois, assim, em cima do Lísios, né, com um prato, e a gente comia. Não, e aquela questão é a seguinte, se ele avançasse, eu já estava preparado. Você já segura que eu passo a rasteira. Estava ligadaço. E era assim, né? Onde o Lísias ia, que tivesse o Valdo perto, estava... Bom, gente, isso foi em 2001, já evoluí bastante também, né? Não sou mais graça ninja, né? E aí tá, né? Aí isso foi o primeiro dia, o segundo dia, e o Valdo, ele tem uma complacência enorme com pessoas assim muito diferentes, né? Bota a gente em cada roubada aí, eu desconfiada, né? Aí quando foi o terceiro dia, eu com aquilo, mas puxa, não descobri nada dessa pessoa, e não podia perguntar, né? Não descobri nada dessa pessoa, mas tudo bem, né? Aí tá, deitei. E tô assim, sabe aquele momento, é um vazio e é um silêncio que se faz dentro da mente, né? Aí, para minha surpresa, ele estava acordado. Aí ele falou assim, sabe, meu bem, no meio da madrugada, sabe, meu bem, eu estava pensando a respeito desse moço, o Lísias. Agora vai ser revelação. Aí ele, eu estava na dúvida, mas agora eu tenho certeza. Sim. Ele foi meu pai. Gente, eu só não caí porque eu já estava deitada. Sabe o que é você sentir vergonha? Assim, é uma holovergonha, sabe? É uma holovergonha. Aí eu falei, ixi, sério? Eu não podia falar. Aí mesmo que eu não podia falar o que eu tinha feito, eu estava fazendo há 3 dias, né, gente? Aí eu falei, nossa, volta para o umbral, né? Já pensou? Aí... E eu era o jagunço. Não. Aí tá, né? Aí eu falei, gente, eu vou ter que mudar toda a estratégia. Aí o Valdo fala a pior coisa, né? Meu bem, mas não conte para ninguém, porque eu ainda preciso calçar algumas coisas. Eu falei, ixi, como é que eu vou falar com o Loche agora? Aí então, chegou no 4º dia de almoço, né? A gente não aguentava mais tempo comer, gente, não dava. Aí o Loche, o Loche já com o prato já pronta. O Loche é o seguinte, ó, muda a estratégia. Faz o oposto do que a gente vem fazendo, o oposto. Graça, porque um dia você vai entender, Loche, eu não posso te contar. Falo mas que é olha, técnica de geração de ansiedade, você não sabe. Loche, mas é o seguinte, ó. É o seguinte, a gente fez tudo errado. Você não imagina que consciência é essa. Você não vai conseguir imaginar. Graça, por que você não me conta? Eu não posso contar, porque eu fui proibida de contar. E a gente está ferrado, Loche. E olha o seguinte, ó, espalha para todo mundo que tem que tratar ele muito bem. Loche, por favor, a gente precisa recuperar esses créditos evolutivos, que a coisa tá feia. Aí ele com o prato, esvazia o prato. Loche, o que menos vale agora é comida, por favor. Trata bem a pessoa, você não sabe o que está seguindo, eu acho já apavorado. Graça, o que a gente fez? Eu falei, pois é, né? Isso aí depois a gente discute, tá bem, está chegando, trata ele bem. Aí ao longo do dia foi assim, foi ótimo, né? Que a gente é muito unido, eu e o Loche, né? Aí um monte de gente querendo tirar foto com o Lísias. Aí chovia, fazia sol, já tinha alguém com sombrinha. Aí isso é claro, tem foto que mostra isso. Eu levei ele para o aeroporto, sabe? O Valdo pediu para tirar foto para fixar com ele, né? Aí um monte
monte de gente. Ninguém sabia por quê. Não, ninguém tirar foto sabia. com ele. Mas estava eu. Era o fotógrafo. Estava eu e o Loche fazendo a maior campanha, né? Aí tá. Aí o Valdo reuniu todo mundo. Eu não sabia disso. Tá, ele não sabia nada. Ele não... Tadinho, ele estava tão mal, gente, que ele nem percebeu o tanto de mal que a gente fez para ele, sabe? Aí, quando foi que a gente levou para o aeroporto, né? Que eu vi o avião subir, fiquei até lá em cima vendo, aí, será que ele foi bem mesmo? Aí tá, né? Aí eu voltei, o Loche, e aí, Graça, você pode contar? Falei, não posso contar, não posso contar. Se eu pudesse, eu já teria te falado. Mas o caso é grave, Loche, a gente deu uma bola fora, muito fora. Aí o Valdo reuniu todo mundo e falou, né? Aí o Loche entendeu, né? Pro nosso desespero, né? Aí foi assim, hoje a gente ri, né, gente? Mas isso foi em 2001, foi vergonhoso, sabe? Então foi essa história. O meu quase ex-sogro, né? Tem 11 anos isso. Tem 11, parece que foi ontem, gente. Parece que foi ontem. Ok, Graça, obrigado. Está perdoada. Agora que eu conheço os fatos e os parafatos... Obrigada. Um tempo depois, que o professor, depois de ter calçado as coisas que precisavam ser calçadas, ele me convidou para vir aqui e disse que tinha um assunto importante para conversar comigo. Tomou o cuidado que sempre ele tem de ter várias pessoas. Fizemos uma reunião no Holociclo. Aqui tem gente que participou dessa reunião. Tem a moça ali que é uma gaúcha que mora em Salvador. Levanta a mão, por favor. Tem mais o Loche. Quem estava lá nessa reunião? Pode levantar a mão. A Marília, o Loche. Então, fizemos essa reunião. Antes de ele me falar qualquer coisa, ele me perguntou se eu estava preparado para receber uma notícia muito importante. E eu falei que sim. E então aí ele colocou toda a situação, fez essa retrospectiva rápida, né, que a Graça fez, e em seguida ele contou a história desde Monte Carmelo, como é que era a vida do pai, a relação do pai com ele, a relação do pai com os filhos, né, com a esposa, como é que era toda a situação na época. Como você se sentiu quando recebeu a notícia e que impactos isso teve na sua vida? Olha, uma notícia, no primeiro momento, é muito impactante, né? Ou seja, você fica meio sem chão, porque você imagina que muita coisa vai mudar dali para frente. Hoje, por exemplo, nós temos muito mais conhecimento já escrito sobre o assunto do que na época. Isso eu estou falando dentro da própria conscienciologia, né? De como lidar com isso, como é que é a situação da personalidade consecutiva. Esse assunto, de 11 anos para cá, a gama de conhecimento aumentou muito. Então, talvez esteja mais fácil compreender isso hoje do que há 11 anos. Mas causou um grande impacto, tá? Que mudanças isso trouxe? No primeiro momento, houve uma preocupação natural, por sugestão e até minha, de entrar em contato com elementos que levassem à retrocognição. Mas, e o tempo vai passando, você comenta com um, comenta com o outro, comenta em casa, comenta com alguns amigos mais próximos e que têm condição de entender o assunto. E o que aconteceu? Eu fiz algumas tentativas de conseguir informação com a retrocognição. Mas, no meu caso, a retrocognição não é o que mais me ajuda. O que mais me ajuda é exatamente o que eu falei no começo. Fazer coisas continuamente que estejam relacionadas ou não com o assunto, que as questões relativas a esse assunto vão surgindo naturalmente. Ou seja, quando eu tentei buscar, usando a técnica da retrocognição,
não me trouxe grandes resultados. Por não trazer resultados, eu pensei, bom, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Em outras áreas do conhecimento, tocando a vida de maneira natural, tendo aquilo como importante, mas não parando de fazer coisas se aquilo não viesse da forma que eu estava almejando. E hoje eu percebo que isso é importante para mim em outras áreas da vida, na profissional, na familiar, enfim. Quando eu preciso de resultados numa área, aquilo não está dando o resultado que eu quero, faço coisas em outras áreas, aqueles resultados vão aparecer, naturalmente. Então eu tenho mais dados colecionados dessa forma do que por retrocognição. Isso não significa que a técnica de retrocognição não funcione para as pessoas. O que acontece comigo, algumas coisas que funcionam muito, obviamente, para algumas, não funcionam para mim. Percebe? Lízias, é interessante falar também que você fez aquela viagem para Uberaba, né? Já quando a gente foi um grupo para lá, você teve contato também com outros membros da família. Como é que foi essa viagem para você? Depois, agora já sabendo dessa condição. Uberaba e Monte Carmelo, né? Uberaba e Monte Carmelo. Estivemos lá numa viagem, num tour conscienciológico, né? E aí foi que eu tive a condição de conhecer a Dona Ruth. Estive lá em Monte Carmelo também. Tive contato com pessoas que tiveram algum tipo de contato com o professor Valdo, com a cidade, que conhece a história da cidade, em Uberaba também, lugares onde o professor trabalhou, fez as suas tarefas assistenciais. Isso tudo ajuda ainda no processo, né? A gente ter contato com isso. E o que acontece? Pontos, digamos assim, que tem hoje, né, que são comuns na minha série X anterior e nessa, por exemplo. Tem alguns pontos em comuns. Isso é que respalda mais ainda, obviamente não colocando em dúvida todo o contexto que é me apresentado, mas que me dá sustentação pessoal. Porque uma coisa é quem está de fora vê o contexto, outra coisa é o contexto, eu e o contexto, entende como é que é? São coisas diferentes. Então, o que respalda muito? Alguns aspectos decorrentes da própria condição de fisiologia do Armante, o processo de dessoma dele, dos últimos anos de vida dele, que isso me trouxe consequências que eu tenho que conviver com elas e que estão da ordem da psiquiatria que eu falei no início. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa também é a questão da assistência. Mesmo não estando, antes mesmo de chegar na Conscienciologia, eu já era uma pessoa assistencial. Entende? Eu não foco no dinheiro. Isso é uma coisa também que eu puxei do Armante, que eu carrego hoje, que me ajuda muito. Pode falar, professor Valdo. O caso todo é o seguinte: meu pai é que me deu mais incentivo para entender e fazer assistência. Ele praticamente socorria todo mundo calado. A maior prova do processo de assistência dele é que quando ele faleceu, a cidade toda compareceu no cemitério para enterrar. E quem fez o discurso foi só eu. Agora, o que se passa? O meu pai tinha os problemas dele, mas eu via fora do corpo, logo que ele dessomou, que ele tinha assistência, que ele estava muito lúcido. E isso eu sei devido aos processos que a gente sabe como é que é. Então, por exemplo, eu já sabia que tem um critério para a gente ver quem vai renascer, que é o seguinte: por exemplo, se tem problema, mas são problemas, vamos dizer, passíveis de conserto mais imediato, isso fica entre 12 ou 10 a 15 anos no máximo.
Quando a pessoa trabalha muito e ela tem assistência extrafísica, mas ela está num nível que já não tem tanto problema, quase sempre ela vai renascer já com algum problema mais sério. Ela pode ter até macrosoma, etc. É entre 25 a 30 anos. Agora, aqueles que têm problema sério, esse precisa de ver. Que às vezes vai ficando por lá, fica na baratosfera, passa muita coisa, tem que melhorar. Então, no caso do meu pai, eu vi logo que ele estava para renascer, estava predisposto e tinha mérito para aquilo. Agora, ele não contou, mas quando a mãe dele chegou, que eu vi que meu pai estava junto e ele falou que ia renascer, foi por isso que eu falei com toda, vamos dizer, confiança no assunto. Agora, a chegada do Ulisses aqui, eu estava no holocico, quando ele entrou pela porta, foi me cumprimentar. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, Bolas, quem é esse cara? Eu conheço esse cara. Mas vocês vejam, naquela ocasião, ele vira para mim e fala assim, pois é, eu estou com 35 anos e a minha mãe falou que ela deve a minha vida e eu devo a minha vida ao senhor. Eu falei assim, epa, calma. Eu não sou seu pai. Tudo na piada, para ver se quebrava o gelo dele. Então aí eu comecei a lembrar do que eu falei para ela, as testemunhas que viram o que eu falei, a hora que eu vi o meu pai, a segurança que eu falei tranquilo, para não, você agora vai ter um filho, é homem, pode ficar firme, não tem nada. E outra coisa, pouco depois disso, eu deixei o movimento espírita, eu não vi mais nada, nunca mais fiquei sabendo dele. O que aconteceu, se tinha nascido, o que deu. Mas aí a mãe dele que falou, eu acho que seria bom, foi isso que você me falou, no primeiro dia que você conversou comigo. Minha mãe me falou que eu tinha que vir aqui para agradecer ao senhor, que eu devo a minha vida ao senhor, com as coisas todas. E aí é que eu fiz a piada, que eu não era pai dele. Agora então, vocês observam bem, essa questão de personalidade consecutiva, você vê sem a maior confiança. Você sabe quem é que são aquelas pessoas, 100 delas. Às vezes 2 ou 3 das 100, quer dizer, 2 ou 3%, você pode abrir o jogo. Outras você não pode. Você tem que ficar esperando. Às vezes passam anos. Às vezes, eu já tive um caso com a pessoa que eu falei na hora que ela dessomou, tá para dessomar. Pessoal, eu vou te falar quem você é. Você saiu muito bem nessa vida. Porque você foi o fulano assim, 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 assim. Mas foi só na hora que ele já estava para dar o faroel, estava se despedindo. Então, veja, a maioria tem muito problema. Como falava lá em Uberaba, tem muita ingresia. Quer dizer, percalço, vicissitudes, problemas que envolvem, que a gente não pode abrir o jogo. É assistência, a gente não fala para assistir a pessoa. Por quê? A gente só fala para a pessoa quando viu que aquilo está encaminhado e o amparador já conversou, às vezes, com o evoluciólogo e ele vem me falar. Aí eu abro o jogo. Por exemplo, a primeira viagem que ele veio aí, eu olhei só e fiquei de olho grande lá, stand-by, urubu servando, o que ia acontecer. Aí vem a nossa turma e fala assim, ó, você pode abrir o jogo que eu acho que ele vai aguentar e ele vai renovar a vida dele, porque ele já está maduro. Pode falar. Então, foi aí que eu disse que eu queria falar com ele com mais calma, etc, tudo tal. Nessa segunda viagem, né, que você veio aqui, foi que eu abri o jogo e falei a coisa toda. Agora, outra coisa séria. Retrocognição, para saber de vidas anteriores, quem tem mais gabarito para sustentar um problema desse, que isso é muito sério, é quem investiga e que é o coadjutor daquela personalidade consecutiva. A própria pessoa, que é o da personalidade, geralmente, ele está envolvido no processo, ele não tem ainda condições positivas de ter retrocognição clara disso. Porque ele está envolvido com processos que não deixam, aquilo obumbra, obnubila, aquilo está
campeia, escurece, fica nebuloso o processo. Então, vejam bem, no caso dele é perfeito tudo que tem acontecido. Tudo está dentro do processo natural, positivo de assistência. Agora, o que se passa? O Lísias não pode comparar mais com o meu pai. O meu pai, ele vivia dentro de um processo de depressão contínua, devido às condições dele. Sem uma perna, tinha que estar tomando remédio de tudo quanto é jeito. A perna que ele tinha úlcera varicosa. Ele já estava totalmente perturbado com a situação, tudo. Tudo que foi feito na época foi feito para ver se ajudava, não tinha jeito. Então, veja, ele passou por algumas provações muito sérias. E a gente via que, de algum modo ou outro, ele se saiu mais ou menos bem. O saldo era positivo para ele, porque senão ele não teria a assistência que teve. A hora que eu vi o meu pai, alguns anos depois que ele dessomou, junto da mãe do Lísias, eu falei assim: Bolas, papai vai bem, isso aí ele vai tirar de letra, vamos ajudar naquilo que for possível. Eu quis entrar em contato, seguir com a situação, fazer o follow-up da mamãe dele com o processo, mas eu não tive mais tempo, porque eu saí, daí a pouco comecei a viajar, passei fora do Brasil, milhões de coisas. 35 anos depois é que ele chega. Aí eu falei assim: não, agora vamos fazer um levantamento drástico, vamos ver tudo que passa, sopesar a condição dessa personalidade para ver como é que ele está. Foi, então, a primeira vez, foi assim, por isso que eu estava dando muita atenção para ele, que a Graça, mas o Lóis desconfiaram, não, o Valdo está olhando muito, precisa ter cuidado, ninguém sabe que é essa pessoa. Quantas vezes já fizeram isso comigo? Você fez isso comigo até fora do Brasil, de todo jeito, sempre olhando, sempre ali de olho, sempre defendendo a situação. Agora, nessa condição dele, o que eu quero que vocês vejam é isso. Ele é a personalidade consecutiva, o processo é pessoal. Então, isso dele não ter retrocognição, isso é normal no caso. Agora, eu sou pesquisador. Esqueça que eu fui filho dele. Eu sou pesquisador. O pesquisador sabe dessas coisas. Ele está por cima do processo. E outra coisa, eu tenho problema de retrocognição desde os 3 anos de idade. Então, isso tudo me facilita vamos dizer assim, fazer análise, a exegética, fazer a interpretação dos fenômenos e dos parafenômenos. Foi o que eu fiz no caso dele. Vocês entendem bem? Quer dizer, está tudo nos conforme. Está dentro da média positiva desse trabalho. Agora, uns ou outros aí, vocês já conhecem outras pessoas que eu já falei. Muitos eu já conheci, que eu vivi a vida junto com ele, vivi a vida dele junto, agora. Mas muitos não, é porque eu sei dos problemas da época do Zéfiro, dos séculos passados, principalmente os séculos 17, 18 e 19. E tem uma parte aí, grandinha disso aí, que eu segui. Isso me deu um gabarito de ter uma visão, aquilo que eu chamo de a cosmovisão da condição. É o que me facilitou para ver essas coisas. Agora, a gente sabe de muita coisa. E outra coisa, eu sei também de muita coisa do passado das pessoas, que elas não dessomaram, elas estão aí com a gente. E eu sei o que é que foi a última, às vezes a penúltima, a retrasada. As vidas, a gente sabe. Mas não interessa, a gente vê o encaminhamento das pessoas e é aquilo que a gente pode ajudar. Vocês estão entendendo agora? Ele é um exemplo muito sério, que é o seguinte, que é a pessoa que é a personalidade consecutiva, que ficou sabendo por conta do analista, quer dizer, do investigador, do pesquisador, no caso eu, ele assumiu a situação, ele fala do problema com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio. Ele não tem problema patológico maior com isso. Ele já superou. Então, por exemplo, o exemplo dele serve para nós todos. Nós todos precisamos chegar num nível desse. De saber quem é que você foi na vida anterior, há pouco tempo, e se sair bem, dormir à noite, ter tranquilidade íntima, ter equilíbrio e harmonia interior.
que é o caso que ele conseguiu. Ele superou, não pode comparar o Lisas com meu pai mais. Ele não tem mais o processo de depressão que meu pai tinha. Ele já superou isso tudo. E outra coisa, ele tem família, tem filhos, a senhora dele é fora de série. Quer dizer, isso tudo é muito positivo para nós pensarmos, a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto, como é que nós somos e de que modo que a gente tem que reagir perante a serialidade das existências humanas, que é o caso aí. Eu agradeço muito ao Lisas essa oportunidade de você falar para o maior número de pessoas aí da CCCI, aqui na Cognops. Isso é fora de série para nós, porque envolve todo um contexto enorme de convivialidade. Isso é seríssimo para nós todos pensar o problema da evolução nas nossas vidas. Eu agradeço muito o Ulisses, também ao Loche, à Apex, por fazer esse evento com essa possibilidade da gente abrir o jogo. Professor, Sim. aqui, ó. O senhor esperava que ele voltasse, que o senhor encontrasse de novo nessa A gente vida? sempre tem uma certa esperança, ou guarda aquela ideia que aquilo pode Que um dia vai acontecer, chegar. porque é provável. Tudo que é provável pode acontecer. Então, eu tenho uma opção de coisa que é provável. O povo me pergunta assim, você acha que um dia você vai ver o EM por aqui? Não, eu Isso é estou provável. pensando nele, por isso Se que eu eu viver um perguntei pouco isso. mais, pode ser que eu vou ver. Sabe por quê? Ele tem uma táxima comigo, ele tem uma ligação de meio século. Como é que fica isso? Quer dizer, eu sou uma espécie de mãe para ele. Então, isso aí é sério. Você está entendendo o que eu estou dizendo? de eu provável? pensei, foi nele quando eu fiz a pergunta, exatamente, na Pois questão é. do EM, se vai chegar também, né? A gente não sabe, mas igual esse, tem um monte de gente. Tem uns que eu sempre esperei, nunca aconteceu. Tem outros que eu sempre esperei, que alguns apareceram. Que chegaram. Alguns eu abro o jogo, outros eu não posso abrir o jogo. Porque o meu negócio é o seguinte, eu sou apenas porta-voz. Está entendendo? Sim. É aquilo que a gente fala. Nesse caso, a gente é uma espécie assim, de investigador, detetive do além. Você vê lá, de vez em quando você pode conversar as coisas, tira a fotografia do povo, etc., para entregar para o cara. Então, entende? É o meu caso. É a vida. Posso fazer? Professor Valdo, como é que fica o conteúdo do curso intermissivo para a personalidade consecutiva? Tem algum diferencial? Quer dizer, ele passa... Por exemplo, ele teve lá uma temporada fora, mais ou menos, aí quase uma década, mais ou menos, desde que ele dessomou. Então, isso aí, devido ao processo da inteligência dele, porque um dos maiores amigos do meu pai chamava Zezé Palestina. Minha irmã aqui, a Ruth, sabe muito bem disso, que ela conheceu também muito o Zezé. Agora, o Zezé era um filósofo do interior, ele era jornalista e era dentista, odontólogo. O meu pai achava que ele era a pessoa mais inteligente que havia no interior do Brasil. E ele, Zezé Palestina, achava que o meu pai é que era o homem mais inteligente que havia naquela região toda. Então, por aí vocês veem, porque o meu pai realmente, ele reunia todo mundo, porque ele não saía de casa. Então, todos os amigos eu visitava. E as maiores cabeças da região visitavam meu pai. Eu fui criado na perna artificial dele, quer dizer, ele me sentava na perna para ver todo mundo que discutia toda noite com ele lá. Isso, ano passa ano, etc. Isso foi até uma certa idade minha, entende? Agora, com isso, eu aprendi muito dentro dessa situação, dentro daquela condição, daquele, vamos dizer, contexto existencial do interior, entende? Agora, com isso, eu sabia que o meu pai, ele não era bobo. Outra coisa, o meu pai, ele admitiu o espiritismo todo. Eu tenho muita pena quando eu vi os negócios dele, ele falando assim, se eu for morrer logo, isso falando para mim, eu vou para o nosso lar, vou ganhar os bônus horas para receber vocês todos. Isso foi quando saiu o Nosso Lar, que ele leu, sabe, do Chico Xavier. Ele tinha essas noções todas, ele lia o negócio, ele admitia, entende? Por causa dos processos parapsíquicos. Ele tinha algum problema parapsíquico muito grande. Agora, ele tinha umas coisas muito engraçadas, por exemplo, devido ao processo dele beber
lá os tóxicos, remédio, aquela coisa toda, ele gostava de usar certas palavras, certas coisas. Ele hoje é muito mais, vamos dizer assim, contido, educado, mas é ele mesmo. Agora, o melhor da história não é isso não. O melhor da história é que a hora que ele apareceu e foi visitar a minha irmã, essa que está aqui, a Ruth, e depois disso eu perguntei para a turma, o que é que a Ruth achou do Ulisses? Eles falaram assim, a Ruth virou para nós e falou assim, o meu pai, vocês não estão vendo o olho dele? Não foi isso que você falou? Foi mais ou menos dessa. Olha os olhos dele, olha o jeitão dele olhar, o meu pai está aí. Em cima do lenço. Porque essa aqui, ó, ela tem muita observação. Estudou demais, desde pequena já sabia inglês, estudou com um educandário que era dos americanos, vocês têm uma ideia, na infância, lá em Lavras. Então ela é muito vivória, já sabia de tudo, observava tudo, todo mundo sabe como é que é o nível dela. E outra coisa, ela é taxíquica, vê tudo assim. Então ela viu logo que era papai, não tinha saído. Entende? É a vida. Seria interessante, Waldo, também, Dona Ruth, poder falar um pouquinho como é que foi essa experiência, falar do pai, essa comparação, se a senhora pudesse dar aí o seu depoimento também, seria legal para a gente saber. Eu quero só falar para vocês que a Ruth, ela é 12 anos mais velha do que eu. Eu estou fazendo 80. E ela está viva, lúcida, vivória, que é um negócio. Vocês pelo menos ficam sabendo dessa. Muito bom. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Aqui. O senhor falou genericamente dos problemas que o senhor tem cerebrais, né? Não sei se você poderia estender mais e falar do incômodo que se causava, dos sintomas, estender um pouco mais sobre isso e de que maneira isso linka com a sua vida anterior. Se tem algum link, alguma coisa assim. O link com a vida anterior é exatamente isso que o professor Waldo acabou de abordar. Devido à perna amputada e a fortes dores que isso causa, principalmente à época, né, que a medicina ainda era precária, isso exigia que se tomasse muito remédio, muita medicação. Ocorre que depois de um certo ponto, essa medicação já não faz mais o efeito. Então aumenta-se a dose, aumenta-se a dose, aumenta-se a dose, também chega num ponto que não faz efeito. Você tem, na ocasião, eu tomava coisas que já não eram mais, vamos dizer assim, remédios. Eram verdadeiras drogas mesmo para tentar conter a dor, né? E o que ocorre? Isso causa alteração no cérebro. E essas alterações eu trouxe para hoje. Era a paragenética, no caso. Exatamente, a paragenética. É um dos fatores, assim, que não é retrocognitivo, mas é uma permanência do fator, né? Estava lá, está aqui também, que não tem dúvida que é trazido de lá. Tá certo? Agora, como o professor Waldo também falou, isso aos poucos está se superando, se acabando, melhorando, tá certo? Uma das coisas que o professor Waldo me falou, assim, que são aquelas frases pilares, eu acho que cada um pega as coisas que mais estão afetas a cada um, ele disse o seguinte: não valoriza isso. Não valoriza isso. No começo achei difícil isso, porque a gente está tão acostumado, aquela ideia está tão forte ali, né? E também funciona até certo ponto como a autocorrupção, para não progredir, tem esse problema, eu vou ficar parado aqui. Então, não valorizar isso. E a partir daí eu não valorizei uma série de coisas. Tá certo? Agora eu faço questão de ressaltar o seguinte: dentro também do balanço existencial e principalmente da palestra anterior que foi apresentada, e também dentro do nosso trabalho fora das palestras, que é um trabalho de reflexão, de autoavaliação existencial, eu recebi todo o aporte que eu precisava e com sobra para fazer isso que o professor Waldo acabou de falar.
É certo que eu tenho sim a minha componente de vontade, porque isso é pessoal. Agora, os aportes foram e são de altíssimo nível. E se é uma coisa que eu recebi nessa, são aportes. E daí, então, eu tenho obrigação de não valorizar as coisas que vieram, porque elas também são aportes. Veja bem, na medida em que eu não tenho macrosoma, eu sou microsoma. Na medida em que eu tenho dificuldades, tinha algumas dificuldades na área mental, dificuldades com a memória, na medida em que as minhas unhas são enroladas, né, elas não têm uma firmeza, meu cabelo é branco, quer dizer, isso tudo denota deficiência de alguma coisa, tá? Mas ao mesmo tempo eu tinha os aportes, tipo assim, você tem a dificuldade, mas está ali a ferramenta. Você tem esse problema, mas está ali o médico. Você tem essa deficiência de nutrição, mas está ali o nutricionista. Poxa, vamos dizer, é o mínimo. É o mínimo que eu podia fazer. E isso eu estou falando para vocês assim com a maior tranquilidade. E também faço questão de que, se vocês perceberem na minha fala, ou em qualquer das minhas falas, por uma ponta de arrogância ou coisa nesse sentido, por favor, me dê o feedback, porque eu tento passar isso de maneira natural mesmo, como o professor Valdo falou. Estou falando isso para vocês porque eu estou me sentindo muito bem mesmo. Estou vivendo uma fase muito boa, acho que o início de uma nova fase, onde quem me conheceu quando eu cheguei aqui pode fazer uma comparação e fazer um paralelo. Tá certo? Então, o que acontece? Com essa quantidade de aportes que eu recebi, já nesse primeiro momento, quando fui atendido pelo professor, pelos meus pais biológicos, que foram pessoas que cuidaram muito bem de mim, porque eu nasci assim, digamos, com uma dor de ouvido intensa. Eu tinha dor de ouvido, aquilo colocou à prova o afeto que os meus pais tinham por mim, né? Eu nasci imediatamente, operei os 2 ouvidos. Eu tive problema de inflamação de ouvido. Mas esse foi o problema maior que eu tive, assim, fisiológico aparente, vamos dizer, que é físico, que é palpável, que dá para cortar, extirpar e tratar. Os outros foram mais aqui. Então, o que acontece? Ao longo da vida, eu não tive nenhum grande acidente de percurso. Não tive. Na ocasião, não tinha essa consciência. Hoje, olhando para trás, eu vejo isso. Né? Consegui atravessar um período grande com dificuldades e sem solução para aquilo, sem ter que recorrer a drogas, a meios ilícitos, a meios escusos, para tentar suportar aquele negócio. Tinha lá os baixos, as cacetadas, mas não tive que recorrer a isso. Vamos dizer assim, a pesquisa, buscar a solução, usar o mental soma, mesmo não sabendo o que estava usando, que hoje eu vejo que foi um suporte, isso me segurou muito as pontas. Entende? Outra coisa, meus pais também, apesar de serem espíritas, quando eu tive que ir me afastando da ideia, nunca se opuseram. Eles, tipo assim, eu não sei exatamente para onde você está indo, mas você não mudou para pior, você está melhorando, então esse negócio deve ser bom, então vai em frente. Mais ou menos como foi no filme do Darwin ontem, sabe? A esposa dele apoiando o trabalho que ele estava fazendo. Manda publicar, né? Deus vai ter que se ver com nós dois. Vocês viram isso no filme. Aí o que aconteceu? Eu continuei a existência, e aí então, por exemplo, quando eu constituí a minha família atual, novos aportes fantásticos, muito aporte. Minha esposa é uma pessoa, por quê? Quando casamos, eu tinha ainda muitos problemas, e ela teve que aguentar muita barra. Hoje eu olho para trás e falo, caramba, como é que ela atravessou esse pedaço aí, cara? Não sei. Tinha que ter muito amparo, muita energia por parte dela, muita persistência, sabe? Para atravessar. E depois vieram os filhos, né? Então, por exemplo, uma coisa também que o Armand fez, e que eu acho que eu fiz muito bem, foi o número de filhos, né? Eu até aumentei um pouquinho, nessa eu fiz 4 filhos.
E em condições diferentes aí. Nessa eu até progredi, né, Valdo? E nesse aspecto. Mas o que acontece? Eu tenho um filho de 17 anos. 4 também, né? Então nós copiei, manteve, ficou igual. O que acontece? Eu tenho um filho de 17 anos, tenho uma filha de 13 e tenho gêmeos de 9. E todos eles são assistenciais. Todos eles são para cima. Nenhum tem problemas que eu tive. Todos eles gostam de ler. Leem bastante. O meu filho mais velho hoje já lê mais do que eu. Então, quer dizer, todos eles, a minha esposa não tem nenhuma resistência com relação à Conscienciologia. Muito pelo contrário. Quer um aporte maior do que esse? Nenhum deles tem problema de saúde. Que é outro aporte maior do que esse. Então eu não tive que resolver conflitos de família com relação às minhas ideias, com relação às ideias deles. Isso nem na minha casa com os meus pais e nem no meu grupo Karma atual. Quer dizer, isso, como diz o professor, isso é o máximo. Então, quer dizer, eu tenho a obrigação, no mínimo, de aproveitar esse negócio, esse aparato todo que está aí. Não valorizando as coisas, as questões minoritárias, que foram suporte, sim. Por exemplo, se eu não tivesse as minhas unhas tortas, provavelmente eu seria um artista, porque eu gosto muito da arte. Tenho alguns amigos aí nessa área, né? Poxa, e teria me enveredado por aí. Ou eu teria também me enveredado, de repente, para a área da botânica, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? Meu pai tocava flauta doce. Copiamos daí também, né, Valdo? E uma outra coisa que eu acho que eu não comentei aqui com vocês, teve uma época que eu fui, ainda já em Brasília, mas na condição de espírita ainda, eu fui, ainda tem um centro espírita na Asa Norte, e esse centro ele tem um departamento de assistência odontológica a crianças carentes. E ocorre o seguinte, mesmo tendo em Brasília 2 faculdades de odontologia, não ocorre um número de voluntários suficientes, estudantes, para ir atender nos consultórios que tem lá nesse centro. Então, o que acontece? O responsável pelo consultório, que é um dentista, ele faz o seguinte, fazia na época que eu estava lá voluntariando. O consultório tem 4 cadeiras. Então ele vem e prepara 4 crianças. E eu, na condição de voluntário, vou lá fazer as restaurações dessas crianças. Então foi uma época assim fantástica, quer dizer, eu também não sabia, não tinha ainda tido contato com a Conscienciologia, mas vi depois. Daí eu aprendi o nome daquela instrumentação toda, né? Tem algum dentista aqui? Nenhum? Agora, quero dizer para vocês que o Armante era dentista, né? A profissão dele era dentista. Então, quando eu fiz aquelas restaurações, mexer com aquele negócio do brunidor, da seringa de carpule, dos copos DARP, aprendi o nome daquele negócio todo, achei um barato aquilo, né? Mas não sabia eu já que eu tinha lidado com isso na série X anterior. Também é um outro fator que eu posso fazer uma correlação direta e que me dá sustentação na ideia da personalidade consecutiva. Ulisses, é interessante que o Armante era dentista prático, né? O professor Valdo que comenta isso, né? Aquele dentista prático, né, professor Valdo? Quer dizer, não tinha aquela formação, mas atendia a população de uma forma geral com isso, e você acabou fazendo mais ou menos a mesma linha também. Mais ou menos a mesma linha. Quer dizer, como dentista prático atuando, né? Acho que tem uma pergunta lá. Ulisses. Pode falar. Já são 11 anos, mais ou menos, né? 11 anos. Dessa descoberta. Hoje, quando você pensa no professor Valdo, você se aproxima dele, qual é o sentimento, quais são os sinais aí energéticos, mentais e emocionais dessa aproximação? Olha só,
O professor Valdo, ele é o protagonista, né, de toda essa nosso contexto aqui, porque se não fosse a experiência, a pesquisa dele, a percepção dele, as parapercepções, a gente não teria esse quadro acontecendo, esse momento aqui de estudo que nós estamos tendo. Então, é um sentimento que eu diria para você assim, que com palavras é difícil de descrever, mas eu diria que é um sentimento de gratidão muito intenso, de respeito muito intenso, e ao mesmo tempo de preservação assim, das coisas do professor, e também no sentido de não ser intrusivo, de não ter ele assim como um diferencial, apesar de o ser, né? Como é que eu diria para você? A minha relação com o professor Valdo não mudou absolutamente em nada depois que ele me contou isso, né? O professor Valdo, ele não me conta nada, absolutamente nada, que ele não tenha contado para vários aqui em reuniões abertas. Não existe assim, olha, você foi o meu pai, agora então chega aqui no canto, eu vou te contar esse negócio. Não tem isso, eu também nunca busquei isso. Então, assim, há uma relação muito madura, eu acho, sabe? Ele percebe naturalmente as minhas deficiências e também nunca me cobrou nada disso, apesar de eu ser o pai dele, ter sido o pai, mas ele entende, eu também, que isso é apenas uma condição temporária, existencial, do contexto evolutivo, do contexto vivencial. Enfim, a relação é a mais sadia possível, uma relação de respeito mútuo. Ele entende que eu tenho as minhas limitações, às vezes tenho que usar o binômio admiração-discordância, por não entender a complexidade de determinadas ideias ou proposições, e ao longo do tempo, algumas ideias que eu não compreendi, eu passo a compreender, né? Mas é isso. Tem sido uma relação muito boa, ele me ajudou muito e me ajuda muito nas questões relativas a vitaminas, ter cuidado com as vitaminas, os sais minerais, aquela coisa, me ajudou e me ajuda muito nisso, né? Eu tinha um soma mais micro ainda do que é hoje, e também deficitário com relação a algumas coisas, e que ele me passou umas indicações de medicações que eu deveria passar a usar regularmente, que eu tenho feito, e isso tem me dado deixado mais tranquilo, ou seja, o soma está mais preparado, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Já houve alguma pesquisa da sua parte ou do pessoal aqui da Conscienciologia a respeito dessa ressoma, colocando aquela condição do seu antigo soma, né, de você ter dessomado já com alguns problemas que repercutiu nesse novo soma seu. Se você ter ficado na intervenção para dar uma melhorada no Paracebo seria melhor, ou ressomar logo para a Conscienciologia, que seria melhor na Conscienciologia. Já teve esse balanço, algum tipo de pesquisa nesse sentido? Olha, eu não posso falar para você que não teve, né? Porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão pesquisando. Mas, assim, declaradamente eu não sei. Não sei te falar, sabe? Alô, isso. Aqui. Em relação à atuação grupocármica, né, no âmbito de Seriex passado, você estava inserido num grupocármica mais familiar, né, do professor Valdo. Hoje, você ressomou e ainda continua no âmbito grupocármico dele, um pouquinho mais afastado. Eu queria saber, em relação a essa sua pesquisa, né, de Seriex, se a atuação grupocármica de vidas anteriores, até se o professor Valdo puder comentar alguma coisa, dessa interação de vocês, quantas Seriex ou talvez esse tipo de relação que vocês já tiveram, se você tem alguma impressão que essa ligação grupocármica seja de mais delonga, né, com um tempo maior de atuação.
Não sei se ficou claro. O professor Valdo nunca abriu nada disso para mim. Aí eu respeito a passada dele, sabe? Mas se ele quiser comentar, professor Valdo. Já que tá, né? Já que ele que fez a pergunta, viu? Não foi eu. Então me livrei dessa, me saí bem, né? Quem sou eu, primo, para falar essas coisas que eu não sei nada. Estou fazendo força para pesquisar. Agora, gente, do ponto de vista de vidas passadas, aqui tem um monte de gente que eu sei quem é que foi, com quem que eu vivi, tem mais parente meu, tem tudo. Começa pelo seguinte: a principal que me ajuda mais, que é a Serenona monja, ela foi minha filha, e eu sei disso. Agora veja, cada um faz o que pode e dá a luz como pode. Vocês estão entendendo? É a vida e a situação. Agora, ele me ajudou demais. Eu, de algum modo, ajudei a monja, por isso que ela me ajuda. E assim vamos, é o processo de ajuda recíproca. A situação toda é essa, a mutualidade do processo de assistência evolutiva nossa. Todos nós temos isso. Outra coisa, existe um princípio que eu vivo repetindo. Você, nessa vida, como intermissivista, nunca encontra com as pessoas aqui pela primeira vez. Todas essas pessoas você já encontrou em vidas anteriores. Então, veja, olha o alcance, a pujança, a profundidade desse processo de inter-relação evolutiva. Como é que fica? Agora, é muito importante, a hora que vocês estão vendo uma coisa, que aqui no caso é muito sério, que pega a minha irmã, eu e ele, que foi nosso pai. O negócio dentro de casa, grupo familiar. Vocês vejam bem, a nossa doutora Adriana Chalita falou sobre o grupo familiar aí, só eu escutei durante 1 hora. Isso é muito sério, o processo do grupo familiar. É daí que passa para o grupo maior, que é o grupo consciencial, que é esse nosso, para chegar na policarmalidade. Então, isso tudo é exemplo para nós ponderarmos, refletirmos, para ampliar a nossa, vamos dizer, tendência, a nossa vocação, a motivação para o polikarma. O polikarma é quando nós ajudamos as pessoas sem esperar retorno. Pensem nisso. É seríssimo. É a base de tudo. Agora, o que é engraçado na questão dele, eu penso que o que ajudou o meu pai foi a assistência que ele fez, e calado, durante a vida inteira. Desde que ele voltou para ficar com a minha mãe, que eu então nasci. Eu fui o primeiro, porque ela nasceu logo que eles casaram. Mas depois meu pai foi mandado embora, porque o mulherinho não deixava meu pai. Ele não aguentava, a situação era precária. E o meu avô, ela foi criada com o vovô. Ela é 12 anos mais velho do que eu. Então, o vovô não permitiu que ele ficasse em casa. Mandou ele passear. Ele era delegado. Então, vocês já viram, né, delegado, como é que é, né? Então, agora, depois, ele perdeu uma perna, então, o meu avô aceitou, a minha mãe aceitou, e ele veio. Quando ele veio, teve contato com a minha mãe, depois de 12 anos eu nasci. Vocês estão entendendo? Então, por aí vocês entendem como é que é o processo de filiação, a família nuclear, a árvore genealógica, como é que fica isso, e as noções o temperamento. Lá no fundo, o temperamento dele é mais ou menos o mesmo. Mas agora, temperamento tem uma coisa muito séria que nós não podemos esquecer. Qual é o corpo que ele manifesta esse temperamento? O corpo é o agente, é o instrumento, é a máquina. Entende? Então, ele tinha um corpo no normal mais forte do que ele tem hoje. Por isso que ele falou que ele tem um microsoma. O do meu pai era quase do tamanho meu, do meu estilo, assim, tudo grandão. Ele não tem essa possibilidade. Veja bem, ele mesmo veio para mim, olhou nas mãos dele e falou assim, mas veja minhas unhas.
Agora, veja, esse é o processo do meu pai, porque o meu pai tocava flauta, aquele negócio todo, mexia e outra coisa. Tinha uma habilidade impressionante no problema de prótese e as coisas todas. Ele fazia instrumento dentário, vocês têm uma ideia. Ele mesmo fazia. Agora, ele hoje, ele tem dificuldade para mexer com isso. Ele mesmo falou, olha aqui minhas mãos, eu não posso. Isso tudo tem sua razão de ser. Então, veja, o temperamento é o mesmo, mas a máquina que ele se manifesta é outra. Então, isso tudo nós temos que estudar. Agora, eu vejo que essas coisas sempre tem. Você vai ter uma nova vida, precisa de ver a próxima máquina que você tem. Então, para vocês, eu só faço uma lembrança. Olha a sua máquina, olha esse corpo que você tem aí. Veja se ele está mais ou menos perfeito. Se ele tiver com 51% de perfeição, aproveita, olha o que você está fazendo de bom. Por quê? Pode ser que no outro já não vai ser tão bom o corpo. Se examinar. Tem as consequências. É o processo grupo kármico, ego kármico, é a vida de evolução. Então, isso tudo nós podemos estudar dentro da personalidade consecutiva. Mais uma vez, eu agradeço toda a atenção de vocês e também do Lísias e da turma da PEGS. Então, obrigado. Professor Valdo. Sim. Deixa eu fazer uma perguntinha, por favor. Aqui, ó. Eu estou tendo essa oportunidade agora, que eu acompanhei a ressuma da minha mãe. Tá? Hoje ela está com 8 anos de idade e eu não estou sabendo como lidar com isso. Qual é a dica? A melhor coisa que você faz é ajudar tudo que você pode calada. Quando tiver necessidade de falar, os próprios amparadores vão sugerir a você para falar. Deixa as coisas passarem, não entra nisso. Vai ajudando tudo que você pode. Tá certo? Agora, com o tempo, as realidades todas afloram, vêm à tona. E se confirma tudo. Com o tempo. Entende? Sei, mas isso ainda é pouco. Quando vem só da criança, você não pode levar em consideração muito, não. Isso aí são as coisas lá do Stevenson. Isso aí tem que dar desconto. Tem que examinar depois, é a vida em si, a situação toda. E a coisa mais séria não é da pessoa que ressomou, é de quem investiga a ressoma. Entende? É você. O negócio mais sério é seu. Tá bom? Valdo ou Lísias, a respeito do soma, existe algum estudo de impressão digital, alguma coisa nesse sentido? Não, eles estão estudando isso faz mais de um século. Mas é que o negócio de impressão digital, você sabe que isso não tem nenhum... É mais ou menos algumas décadas só que eles estudam mais o processo da datiloscopia, etc. Tal, porque eles querem ver se é a mesma. Mas isso é besteira. Por que é besteira? Devido ao processo de família. Por exemplo, a família nossa aqui era de uma base portuguesa diferente. A do Lísias tem outras conotações étnicas muito diferentes da nossa. O corpo dele não é do mesmo estilo do nosso. Então, isso aí, é lógico que todo o processo de digitação, problema de datiloscopia, é tudo diferente. Então, isso é relativo. A turma da parapsicologia faz muitas décadas que estão tentando ver se esclarece isso. Até hoje, eu não vi prova nenhuma que pudesse clarear isso aí. Eu andei estudando durante um período, na década de 60, isso aí, mas não achei nada que pudesse comprovar, seriamente. Não achei nenhum. Porque comigo, o meu problema é o seguinte, eu vou investigando. Daí a pouco eu acho 1, 2, 3, 10 exemplos. Aí eu vou examinar aquelas pessoas. É assim que eu fiz. Datiloscopia não achei nenhum. Entendeu? Então a coisa é em aberto, é uma pesquisa em aberto. Não tem nada positivo. Por exemplo, para mim, não tem nada positivo até hoje. Tá certo? Aqui. Bom, baseado nesse princípio de uma média de 20 anos, eu poderia, então, para verificar dentro do meu grupo Karma, ou mesmo aqui, né, fazer uma base de 20 anos a mais ou 20 anos a menos, para ver esses revezamentos de soma, para ver... A primeira coisa que você tem que ver é a qualificação da pessoa. É você... vamos dizer, refletir sobre as possibilidades da qualidade da ficha evolutiva da pessoa. Você mesmo ter uma ideia daquilo, moldar aquela ficha, a hipótese da ficha. Isso aí é que vai mostrar a realidade para você. Então, ver a ficha. Da pessoa dentro do meu grupo.
a pessoa perante a evolução, perante todo mundo, o que ela faz, os objetivos dela, a tendência. Agora, a coisa mais séria, temperamento. Temperamento não muda. É o caso dele, não muda. Agora, ó, temperamento segura também as doenças que a pessoa tem. Então ela vem, às vezes, com alguma das doenças que são paragenéticas, ela vem e se repete em 1, 2, 3, 4, 5 corpos. Então isso também é bom verificar. Agora, quando a pessoa começa a limpar, esses processos das doenças propriamente paragenéticas são extinguidas. Elas desaparecem. Entende? Tá certo, obrigada. Tem que ver. Lísias, por favor, dentro desse contexto, onde você já colocou os seus aportes e as conquistas que você vem fazendo até aqui, fala para a gente quais são os seus planos, quais são as próximas conquistas evolutivas que você já está elaborando. Essa é uma boa pergunta. Eu digo que é uma boa pergunta pelo seguinte, 2012, ele está sendo um ano assim, começou agora, mas ele está com uma conotação muito diferente de todos os 45 anos anteriores que eu já vivi. O que ocorre? Como eu não não obtenho os resultados que eu procuro pesquisando diretamente a questão que eu estou interessado, isso até é uma coisa que eu ainda não tenho resposta, ou seja, como é que eu vou traçar um plano de atividades na Conscienciologia, por exemplo, se eu uso um método muito diferente do convencional para obter os resultados, ou seja, se eu quiser ter aquele resultado de determinada coisa, para que lado eu devo caminhar mais rápido? Eu já sei que não é para aquele lado exatamente, mas como é que eu vou traçar um plano se isso não é ainda assim para mim um método que eu consegui compilar e dizer, ó, quando eu quiser resultado para a direita, eu corro para a esquerda. Ou quando eu quiser descer, eu subo. Entende? Então, isso não está muito definido. O que é certo é o seguinte, ao longo, isso agora, no começo desse ano, eu observo que conhecimentos que eu estudei e que até determinado momento na vida eu achava que não tinha significado maior, esses conhecimentos estão se interrelacionando de uma maneira muito rápida, muito veloz, de forma que, às vezes, eu assim, consigo alguns relacionamentos que, como é que eu diria para você? Acontece a resposta e depois eu fico analisando as causas que levou aquela resposta. A resposta surge sem muita análise. Tipo, é isso. Aí, caramba, é isso mesmo? Aí eu vou olhar, tá, pega aqui, puxa ali, liga lá, traz aqui. Entende como é que é? Então, nesse momento, eu não tenho condição de te afirmar isso. Mas, pelo como está sendo o início do 2012, eu acho que, vamos colocar assim, até o final desse ano, eu acredito que eu vou ter condições de ter isso. Não estou aqui, faço questão de deixar claro que eu não estou me fugindo saltando de banda, né? Isso, não é, professor Val? Saltando de banda. Saltando de banda. Como tem lá no Rio, né? Mas bem convicto, porque está acontecendo nesse momento umas mudanças assim muito rápidas, muito que nunca me aconteceram antes, e informações, pessoas que eu tive contato e que eram estanques. Então não são só transformações intraconscienciais, não. Você está observando que de contexto, mesologia, algo está acontecendo favorável a novas conquistas. Estou entendendo certo? Muito favorável. Tão favorável que, assim, eu tenho receio, um pouco de receio até, eu até comentei hoje com a Graça isso, assim, não gostaria de me estender muito porque é um terreno novo para mim, eu estou assim,
como diz lá em Minas, igual pinto no lixo, assim, meio... Por quê? Porque, olha só, no passado, até lá pelos 20 e poucos anos, eu sempre gostei de estudar assuntos diversos, né? Astronomia, física, matemática, música, botânica, música erudita, etc. Comecei a ouvir música erudita com 12 anos. Né? Então, esses compositores eruditos que tem aí, assim, eu ouvia muito isso. Isso era uma coisa minha, não era do meu pai, não era da minha mãe, apesar de eles gostarem também. E sei lá, astronomia, aí eu coleciono coisas que até alguns anos eu dizia assim, pô, caramba, eu estudo isso, mas ninguém gosta disso. Pá, olha lá, estudo um assunto e aqui não vai para lugar nenhum. Por que eu vou estudar isso? Sei lá, mas sabe aquela coisa assim? Você não... Teimosia, uma teimosia inconsciencial. Teimosia inconsciente. Aí você fica atirando naquilo. Estuda aquilo, lê. Tá, nada se liga com nada. Só que os anos foram passando. Ou uma coisa interessante, dizem aí os especialistas que você com 10 mil horas de dedicação a algum assunto, você fica bom naquilo. Domina, Caramba, uma das hipóteses que me ocorreu, de repente eu fiquei lá tantas mil horas com aquele troço e agora está fazendo isso, ó. Está fazendo a conexão, a associação de ideias, né? Sabe como é que você fica um tanto de horas? É aquilo assim, ocupando o mental soma, não consciente, não intencional, mas o seu mental soma está sendo ocupado. Então, como decorrência, está acontecendo umas coisas muito bacanas. Que bom. De acessar, de relacionar a informação, você está entendendo? E isso, então, está desenhando uns cenários assim, muito rápidos, muito assim, diferentes, assim, que eu não estou acostumado com eles, sabe? Aquela coisa assim, por exemplo, de eu conseguir falar com vocês aqui continuamente, sem perder o fio da meada, e a memória vai, a memória vem, puxa de cima, puxa para baixo. Quando eu cheguei aqui, isso não era possível. Entendeu como é que é? Essa coisa assim de você brincar um pouquinho com isso, sem perder o tom, leva para frente, traz. Você ter liberdade. Eu chamo isso de plataforma. É uma palavra assim, gente, eu já estou terminando. Plataforma é uma palavra que sempre, desde criança, ela ficava na minha cabeça, né? Plataforma é uma coisa assim que significa muito para mim. E sempre essa palavra vinha para mim. Plataforma. O que é uma plataforma? Plataforma é uma base de apoio. Então o que acontece? Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, sobre mais assuntos você estuda, mais você amplia essa plataforma. E essa plataforma, ela estando bem estruturada, ela permite você caminhar em cima dela com liberdade. Quer dizer que seria então o seu banco de dados que permite a você criar a cosmovisão. O banco de dados mais a experiência em cima do banco de dados. Que você chama de plataforma. De plataforma. Por exemplo, relacionar com pessoas bacanas e que, olhando assim do ponto de vista separado, ou para a maioria não significa muita coisa, mas para mim significa, entende? Ao longo da vida eu sempre falei com quem eu quis falar. Para alguns aqui conhecem, eu tive a oportunidade de ler o livro do Visa Founder, de Rock, ele escreveu um livro chamado Nascimento da Era Caótica, The Birth of the Coward Cage. Quando eu terminei de ler esse livro, eu liguei para ele nos Estados Unidos. O presidente da Visa, o cara que criou a Visa, ele fez a Visa, ele bolou a Visa, ele não era um diretor da Visa. A Visa é uma empresa que movimenta cerca de 3 trilhões de dólares ao redor do mundo por ano. Que outra empresa movimenta essa massa de recursos? O que acontece? O que me linkou a esse cara? Ele era um caipira. O que me linka muito ao professor Valdo? Ele é um caipira também. E eu também sou um caipira. Então, quando a gente fala naquele jargão do caipira, a gente tem uma linguagem que ela é direta. Quando ele fala as coisas dele lá, né? É assim, aí a comunicação é direta. Liguei para esse cara, ele me atendeu. Era uma coisa que significava só para mim aquilo, mas aquilo era importante, né? Falamos, discutimos, etc. Iguais a essa situação, existem outras tantas, né? Quer dizer, o professor Valdo, um pilarzão, esse tem outro pilar, e você vai construindo esses pilares que vão sustentando a sua plataforma. E à medida que você tem feedback daquilo, aquilo vai te deixando legal, sabe? Vai te deixando para cima, vai sustentando. Então, o que acontece? Nesse momento, eu já estou até me alongando além da conta, o que acontece? Eu estou, assim, percebendo a dimensão dessa plataforma, sabe?
é assim, os aportes que essas pessoas, esses consciente ou inconscientemente, me deram, estão me dando. Olha que coisa bacana, estar vivendo na mesma época que o professor Valdo, estar vivendo na mesma época que essa pessoa lá dos Estados Unidos, entende? Gente, um caipira, nascido no interior de Minas Gerais, resolve ligar para um outro caipira que fundou a Visa, e esse caipira atende esse outro caipira. E se você me Isso é uma coisa que... Hein? Fora de Outra série. coisa, olha, depois que eu falei com esse sujeito, com o meu inglês sofisticadíssimo, mineiro, bom, primeiro eu tinha que ter certeza que era ele que estava lá do outro lado. Aí você vê como é que é o matuto caipira. O que eu fiz? Eu fiz assim, gente, esse homem, será que é ele mesmo que está me ligando? O presidente da Visa, o cara que bolou a Visa, esse cara ocupadíssimo. Como é que eu tenho certeza? Eu falei assim, senhor de Rock, o senhor podia fazer o seguinte, o senhor podia falar inglês bem devagar, porque eu, né, na verdade, eu não entendi quase nada. O meu inglês é muito ruim, muito devagar. Aí ele falou assim, eu falo inglês devagar sempre. Nesse tom que eu falei agora. Quando ele falou isso, eu saquei. É o cara que está me ligando, não é o assessor dele, sabe por quê? Ele cita isso no livro dele. Então ele me deu a chave que eu precisava para ter a certeza e estabelecer a comunicação no mesmo nível dele. Entendeu? Aí fomos falando, etc. De rock, aqui em Minas, tal. A gente chama as pessoas aqui de caipira. E aí, não é cowboy, né? Pode ser country boy. Aí ele deu uma risadona, o cara lá do outro lado, sabe? Uma sobriedade. Para finalizar, aí eu disse assim, eu falei para ele que eu tinha lido o livro dele, que tinha adorado o livro dele, etc. Ele falou assim, você gostaria de receber um exemplar meu original em inglês? E eu falei, só se for autografado. Aí ele deu outra risadona, sabe? Coisa de caipira. Olha, uma semana depois está o livro na minha mesa, autografado por ele com o cartão dele dentro. Está lá em Brasília comigo. Então isso, contando isso isoladamente para outras pessoas, eu ficava com isso na minha cabeça. Gente, eu fiz isso, e daí? Isso não tem significado nenhum, né? Vamos dizer assim, no contexto geral, eu gosto disso. A mesma coisa eu fiz com compositores, com atores, artistas, etc. Só que eu vejo isso hoje, na plataforma, eu vejo isso assim, é bem nítido, sabe? Quer dizer que você está vendo uma condição prática para isso. Nossa, gente, isso é um aportão que eu recebi, ué. Como é que é isso? Bem caipira, não é? Caipira é o nome que você está preferindo dar, né? Porque são posturas de cientistas. Né? Mas sabe assim, sabe por que eu falo que é caipira, né? Assim, respeitar? Porque é uma maneira assim muito, como é que eu digo para você, muito natural. Natural, né? Assim, mesma linguagem, né? Eu poderia, por exemplo, gente, eu não estou contando isso como vantagem, eu gostaria que vocês entendessem isso. Claro. Difícil, se tiver alguma ponta de vantagem, eu só estou dizendo para você assim, por exemplo, se você tiver vontade de fazer um negócio desse, você vai e faz. Gente, eu não imaginava que o homem ia me atender. Ele atendeu. Foi uma emoção sem igual. O presidente da Visa falou comigo. Me mandou um livro, me mandou um cartão. Gente, vocês veem... Aí o que eu aprendi com isso? Olha só as lições. Se esse cara falou comigo, hoje eu não posso me negar a falar com ninguém que venha me procurar. Eu não sou mais importante do que esse cara. Entende? Olha o professor Valdo recebe todo mundo. Então, quer dizer, a assistência também, a gente aprende com isso. É ou não é? Com certeza. Tá então, aí, esse negócio, se você tem a ideia, vai lá e faz o negócio. E o máximo você pode ganhar um não. Né? Mas olha, já vai ser uma boa experiência. Em todas as situações, todas as situações que eu procurei a pessoa, eu nunca ganhei um não. Nunca. Não teve não. Foi tudo sim. Então esses aportes são muito importantes. Então está acontecendo esse movimento todo, que é legal, que é positivo, e eu espero, professor Marina, conseguir retribuir à altura, de maneira atacadista, os aportes que eu recebi, que continuo recebendo. Ok. Pessoal, nós estamos na nossa hora. Gostaria aqui de agradecer a presença do professor Valdo, professora Ruth, novamente.
tá? A Sônia, e, obviamente, agradecer aqui, então, ao professor Lísias por essa oportunidade, esse grande estudo de casos. Agradecer aí todo mundo aí com as suas perguntas, questões. Eu acho que realmente todo mundo está saindo daqui com uma série de pontos para refletir, para pensar.